Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a estar refletindo comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículos de número 11 e 12. O texto sagrado nos diz assim: Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, o problema habitacional. Bem, queridos, estamos testemunhando, neste presente ano, a triste realidade de muitas famílias que ficaram desalojadas em virtude das abundantes enxurradas que atingiram cidades na Bahia, Minas Gerais, São Paulo e, ultimamente, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Muitas pessoas, em diferentes locais do país, se sensibilizaram com a trágica situação enfrentadas por essas famílias e se prontificaram a ajudar de alguma forma. Ao olhar atentamente para o texto de nossa reflexão, perceberemos o Senhor revelando para o rei Davi que após a sua morte seria estabelecido o reinado eterno do descendente de Davi, que surgiria da linhagem real davídica. E além disso, esse rei seria capaz de edificar casa para Deus. É importante esclarecer que esta revelação que Deus dá a Davi, por intermédio do profeta Natã, acontece em resposta a uma preocupação de Davi com relação à Arca da Aliança de Deus, a qual simbolizava a presença de Deus que estava em uma simples tenda. Ao passo que Davi morava em uma sofisticada casa feita de cedros. Ao olhar para tudo isso, eu e você podemos perceber que Davi, ao relatar isso ao profeta Natã, ele obtém o apoio do profeta. E Davi, ele de certa forma, ele ao fazê-lo comete um equívoco. E qual é esse equívoco? O fato de não haver perguntado para o próprio Deus se o Senhor Deus queria essa casa. De forma muito amorosa, o Senhor lembra a Davi de acontecimentos passados, quando Deus Todo-Poderoso habitou no meio do seu povo, no tabernáculo, o qual foi montado e desmontado inúmeras vezes. E nos ensinamentos que essas gerações passadas nos transmitem, nós podemos perceber algo de grande relevância para a nossa atualidade. Isso nos mostra algo muito importante, de que quantas vezes for necessário, nós iremos reconstruir. Contudo, é necessário lembrar-se que esse reconstruir, essa reconstrução, ela tem sucesso quando existe a presença do nosso Deus em nosso meio. E o Senhor, ele não exigiu do seu povo uma casa luxuosa, mas pelo contrário, ele mostrou empatia. Deus sempre procurou estar perto do seu povo. E por que não dizer que ele ainda o tem feito na nossa atualidade? Independente do seu povo morar em tendas, em abrigos, em favelas, em lugares desprovidos de conforto, ou qualquer outra condição básica de dignidade humana, Deus sempre está perto dos seus filhos, do seu povo. E o Senhor ainda lembra a Davi do tempo em que esse homem, ele era apenas um simples pastor de ovelhas, sentindo na pele as dificuldades proporcionadas pelos predadores contra o seu rebanho. O Senhor faz questão de dizer para Davi, e também, por que não dizer para nós, algo que nos traz esperança. E Deus falou para Davi: E estive contigo por toda parte, por onde foste.
e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. O texto da nossa reflexão, ele deve nos instigar ao entendimento de que enquanto estamos preocupados com uma moradia temporária, o Senhor está falando de uma moradia, de um reino eterno. E com certeza, sem a menor sombra de dúvida, as tragédias, elas muitas vezes nos levam a ter um coração turbado. Mas aquele que prepararia a casa a qual Deus falou a Davi, diz para você e também diz para mim, em João 14, versos 1 a 3, o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-la teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Mas, por fim, devo afirmar que o mesmo anúncio feito a Maria a respeito do Senhor Jesus continua válido. E esse anúncio encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de número 32 e 33, onde a palavra de Deus nos diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente através da sua palavra. E dessa feita, nós possamos ter a certeza de que Deus traz para nós uma solução com relação ao problema habitacional, pelo menos no que se refere ao problema habitacional do reino dos céus.